Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério de World Wide Wings. O tema de hoje é O Fim dos Tempos, parte 3, A Grande Tribulação. As profecias sobre o fim dos tempos têm frequentemente um conteúdo muito perturbador, previsões que ninguém realmente quer que se tornem realidade. Yeshua prediz que muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Lucas 21:26. Mas ele também nos dá instruções encorajadoras sobre como lidar com esses eventos terríveis que estão por vir. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Lucas 21:28. A própria atitude de erguer a cabeça nos fortalece à medida que fixamos os olhos na nossa salvação. Também podemos olhar para além dos acontecimentos terríveis, vivendo na esperança da redenção libertadora. Viver com base na realidade da palavra de Yah nos dá forças para perseverar. Vemos agora o que dará início à grande tribulação. O profeta Daniel descreve: esse governante, o anti-Messias, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará 1 semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Daniel 9:27. Vimos no último episódio que 1 semana de 7 dias em Daniel significa 7 anos. Ele calcula isso com base na rebelião do Êxodo, onde 40 dias resultaram em 40 anos de experiência no deserto. A abolição do sacrifício do holocausto e da oferta de manjares no meio da semana, ou seja, após 3 anos e meio desde o início da tribulação, é a abominação da desolação e o sinal de partida para o início da grande tribulação. Daniel 8 diz: e ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército, quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe e destruiu todo o santuário e o seu templo. Daniel 8, 11, 12. Daniel 11 confirma isso. Seu poder militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo, acabará com o culto do holocausto diário e se instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Daniel 11, 31. Desta forma, podemos saber exatamente quando começa a grande tribulação. Por um lado, através dos horrores da devastação e, por outro, através da fuga dos judeus. Quem fará e fortalecerá uma aliança é o anti-Messias. É descrito com mais detalhes em Daniel 7. Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Daniel 7, 25. E para aqueles que ainda acreditam em um arrebatamento pré-tribulacionista, Daniel descreve aqui que os santos serão entregues nas mãos do anti-Messias nos últimos 3 anos e meio. Apocalipse 12 também fala da mulher em fuga, sendo mantida no deserto por 3 anos e meio. Então foram entregues à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de 1 tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. Apocalipse 12:14. Em Apocalipse 13, continua falando sobre o anti-Messias. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Apocalipse 13:5. Como vimos, o período da grande tribulação de 3 anos e meio ou 42 meses é um conceito bíblico bem estabelecido, e quando lhe for dado poder para trabalhar durante 42 meses, o anti-Messias será revelado no meio, ou seja, no início da grande tribulação. Resumindo, o anti-Messias fará uma aliança de 7 anos para muitos. Daniel fala repetidas vezes em capítulos posteriores sobre os muitos e, com isso, os muitos do povo judeu. O anti-Messias ganhará a confiança das autoridades israelitas e negociará com elas.
Esta pode ser uma aliança existente que ele fortalecerá ou ele estabelecerá uma nova aliança. Pode muito bem ser algo semelhante à declaração do Acordo de Abraão, um documento diplomático que vários estados assinaram no dia 15 de setembro de 2020 como parte da política para o Oriente Médio. Esta declaração visa fortalecer a aproximação diplomática de Israel com os Emirados Árabes Unidos e o Reino do Bahrein. Ou talvez seja feito um acordo em relação a Jerusalém e ao Monte do Templo, mas não pode ser a declaração do Acordo de Abraão, porque não foram introduzidos sacrifícios de animais depois dela, os quais foram novamente abolidos após 3 anos e meio. Também poderia ser uma aliança de holocausto, conforme descrito em Isaías 28. E a tua aliança com a morte será abolida, e a tua aliança com o Seol não subsistirá. Quando o flagelo que se aproxima passar, vocês serão pisoteados. Isaías 28:18. O flagelo que se aproxima será o inimigo que se aproxima do norte, conforme descrito em Joel 2 e conforme descrito em Zacarias, 2/3 dos judeus perecerão. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, avisa Iá. Zacarias 13:8. O povo judeu, de certa forma, receberá e aceitará este falso Messias, o anti-Messias, e encobrirá suas falsas maquinações, esta falsa aliança, e eles não o impedirão de sentar-se no templo. Daniel 9:27 fala da grande abominação. Fala-se das abominações que os judeus cobrirão. Yeshua fala de uma abominação da desolação em Mateus 24. O profeta Daniel falou da profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Mateus 24:15. Há algo no lugar santo? O que está escrito lá? Uma estátua em homenagem à besta, como aprendemos em Apocalipse 13. E, por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo, sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Apocalipse 13, 14 e 15. Depois, continua dizendo que no meio desses 7 anos cessam os sacrifícios e ofertas de manjares que haviam sido instituídos anteriormente. Este ato é a próxima atrocidade, e finalmente o anti-Messias se sentará no templo. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Elohim, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no templo de Elohim, apresentando-o como se fosse Elohim. 2 Tessalonicenses 2:4. E uma vez que muitos dos judeus encobrem essas abominações, acreditando a princípio que o anti-Messias é o Messias, é dito: em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Daniel 9:27. E também veremos como os judeus da Judéia fugirão. Todos estes são sinais claramente definidos. Daniel 8 também diz sobre este antimessias. E ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe e destruiu todo o santuário e o seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. Até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado? O exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados? Daniel 8, 11 e 13. A expressão o chifre refere-se ao antimessias. Muitos acreditam que o fato de o local do santuário ser derrubado pelo antimessias
que isto é um evento único relacionado a ele. Mas está claramente afirmado em Eclesiastes 1:9 que o que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. E de fato, a atrocidade da desolação já ocorreu várias vezes. Por exemplo, sob Antíoco IV Epifânio, de 215 a 164 antes do Messias. Antíoco orgulhosamente se volta contra o povo judeu. Ele contaminou o santuário e tirou o sacrifício constante, isto é, o holocausto de manhã e à noite, Êxodo 29. Antíoco Epifânio transformou a adoração judaica em adoração de ídolos. Mas Judas Macabeu acabou com o fantasma e justificou o santuário. Existem outros exemplos além de Antíoco, mas no nosso contexto é importante que a profecia de Daniel se refira aos últimos dias. Em vários lugares existe a palavra hebraica kes, falada hereticamente, que significa fim e, portanto, refere-se ao tempo do fim. Sejam todos ricamente abençoados.